Você sabe qual que é a coisa mais difícil na educação dos nossos filhos? Eu estou falando dentro desse contexto, né, da disciplina positiva e tudo mais, que a gente está querendo educar os nossos filhos com empatia, com respeito, mas fazendo com que eles cooperem com a gente. Eu vou te falar o que é a coisa mais difícil. É a gente entender um conceito, que ele se resume basicamente a uma coisa que eu falo bastante, não só aqui, como em todas as minhas outras redes, que é educação dos nossos filhos na disciplina positiva. É muito mais sobre a gente do que os nossos filhos. E eu vou te explicar por que esse é um dos conceitos mais difíceis de a gente entender depois dos recadinhos do Paizinho. Muito bem, nos recadinhos do Paizinho de hoje é uma coisa simples. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá, é @paizinho_oficial. Se você quiser molezinha, tem link aqui na descrição. E olha, por que eu vou seguir você? Cara, lá tem muito conteúdo diferente daqui. Tem coisas do meu dia a dia. Os stories tá sempre aparecendo a galera aqui. Eu conversando com a Ania. As pessoas adoram quando a Ania aparece nos stories. É um negócio meio louco. Mas a gente também tem muito conteúdo em IGTV, vídeos aprofundados, feitos especialmente pro IGTV, pro Instagram, que não vem pra cá. E um monte de outras discussões que às vezes começam lá no Instagram e a gente acaba aprofundando em vídeos aqui no YouTube, tá bom? Então super vale a pena. Vai lá e se você me seguir a partir desse vídeo, bota lá assim, hashtag novo seguidor, que aí eu vou saber que você veio desse vídeo. E vou mandar carinho pra você, tá bom? Tá, então olha só, por que eu tô falando que essa é uma das coisas mais difíceis? Isso, na verdade, começou, inclusive, de uma discussão lá no Instagram, né? Eu postei uma imagem lá com esse dizer que eu sempre falo em todos os lugares que eu vou, que é essa coisa de que quando a gente pensa em disciplina positiva, a gente está falando muito mais sobre nós mesmos do que sobre os nossos filhos. Talvez em algum vídeo antigo você tenha me ouvido falar por alto disso, mas eu quero explorar bem esse tema com você e explicar por que é tão difícil isso. Sabe por que é tão difícil? Porque a gente tem que entender que nós precisamos passar por um processo de autoconhecimento e criar uma consciência de como que as coisas que os nossos filhos fazem batem na gente. Não tô falando bater no sentido de culpa, mas como é que a gente se comporta com determinadas coisas. E isso começa, cara, desde quando seu filho é um bebê, tá? Eu não tô falando para gerar culpabilização nem nada, sabe? Eu tô falando só para você entender qual que é a importância da gente se conhecer, da gente olhar para dentro antes de esperar que os nossos filhos tenham um comportamento XYZ. Então, para começar a fazer um pouco mais de sentido para você, vamos lá pro início, bem pro início da vida dos nossos filhos, quando eles são bebezinhos, tá? Lá, 1 mês de vida, 2 meses de vida. O que acontece pra caramba quando você tem um bebê? Ele chora. Ele chora até você dizer chega. E aí você diz chega e ele chora mais um pouco. Porque não adianta você falar nada. Ele tem suas necessidades, essa é a única forma dele botar essas necessidades pra fora e a gente já explorou bastante esse tema por aqui. Mas o que eu quero dizer é que, assim, o primeiro sinal de que a gente tem que entender que a relação com os nossos filhos diz muito também sobre a gente é entender que, às vezes, a relação que a gente tem com o choro vem lá da nossa infância, de como que acolheram os nossos próprios choros quando a gente era bebê. Tem, inclusive, pessoas, e talvez esse seja o seu caso, que não conseguem, se sentem muito agoniadas, ou aflitas, ou ansiosas quando ouvem o choro de um bebê. Tem pessoas que ficam realmente ansiosas, sabe, assim, desconcertadas, não conseguem nem lidar com aquilo. E isso às vezes com o próprio filho, né? Você tem um bebê ali que ele começa a chorar, chora muito, a pessoa fica desnorteada, não consegue nem saber o que está acontecendo, não consegue, né? Não consegue Moisés. É bem esse tipo de pessoa. E assim, isso significa que essa pessoa não serve para ser pai, não serve para ser mãe? Não. Mas isso significa que muito provavelmente tem alguma coisa na história dessa própria pessoa sobre como acolheram, ou na verdade deixaram de acolher o choro daquela pessoa quando era bebê. Então, a sensação de estar presente de um choro, ela cria tanta ansiedade, tanta aflição por causa da história dessa própria pessoa que ela nem se lembra, está ali no inconsciente, que ela não consegue lidar com o próprio choro do seu filho. Isso é real, isso tem estudos que mostram, né, que falam sobre isso, tem profissionais que falam sobre isso, e se você for essa pessoa, procure ajuda de um profissional. É a melhor coisa que você pode fazer para você tentar resgatar essas coisas, criar uma consciência sobre isso e tentar melhorar a sua vida, porque quando você melhora, seu filho melhora também, sabe? Então, já começa por aí para você ver como que é importante a gente olhar para dentro. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Poxa, caramba, será que eu preciso fazer terapia para criar um filho? Seria bom. É claro que às vezes não é possível, às vezes não é acessível, mas olhar para o passado, olhar para a sua própria história e tentar fazer as pazes com esse passado é algo que é extremamente importante para a sua história que você está querendo construir com o seu filho, tá legal? Bom, e aí o seu filho começa a crescer, ele começa a reduzir um pouco essa questão do choro, mas outras coisas começam a acontecer, tipo a birra, coisas que às vezes são
perfeitamente normais dentro de né, quando você tem um bebê ali de 1 ano, 2 anos, vai crescendo, vai continuando, mas pode diminuir a frequência. Mas a birra é uma coisa que às vezes bate muito na gente. A gente às vezes fica muito ansioso também com a birra. E aí que é a mesma dinâmica, sabe? A gente também precisa entender como que aquela birra, como que aquela representação de uma crise emocional dos nossos filhos bate na gente, pra gente entender como que aquilo acontece com a gente, como foi com a gente, pra gente entender como desvencilhar essa cama de gato e poder ajudar os nossos filhos. É aquilo, a gente tem que sempre olhar pra dentro para poder ajudar os nossos filhos. E isso vai aumentando, o seu filho vai crescendo, e aí as birras diminuem, mas aí acontece outra coisa que é bem comum também, que as pessoas sempre reclamam, que é a questão da autoridade, né? Principalmente a gente que teve pais que são muito autoritários. Se você teve uma criação muito autoritária, muito provavelmente você tem enormes dificuldades de lidar com o seu filho quando você está criando com disciplina positiva. Por quê? Porque quando você está ali na disciplina positiva, você abre o negócio para um lance mais democrático, né? Você abre a possibilidade para o seu filho escolher, para o seu filho questionar as suas ações, e você que foi criado de uma forma extremamente rígida e ali autoritária, você de repente se vê diante de uma criança de 3 anos que está questionando, falando que não concorda, que você gritou com ela, que não acha justo, que você não deixou o seu filho, sei lá, levar um brinquedo X pro banho, sabe? Eu sei que isso bate pesado no caso aqui até com a Anne, que bate bem pesado, teve que trabalhar bastante essa questão. E aí você pensa, pô, mas como é que a disciplina positiva vai me ajudar? Pois é, ela vai te ajudar te dando essa oportunidade de você rever essas questões em você mesmo. Porque, assim, não dá para você criar de uma forma mais democrática, mais empática o seu filho, se isso tá tão enraizado assim dentro de você, sabe? Essa questão do autoritarismo, de que o filho tem que sempre respeitar a autoridade do pai, da mãe, que ele tem que sempre obedecer, tem que sempre ouvir, tem que baixar a cabeça e executar. Se isso é tão forte em você, não adianta você querer fazer muito diferente com seu filho sem tratar essas coisas primeiro, entende? Por isso que eu sempre falo, de novo, que disciplina positiva é muito mais sobre a gente do que sobre os nossos filhos. Porque aqui a gente não fica discutindo se seu filho fez X, a resposta é Y, e se você faz isso e reforça, dá um reforço positivo ou um reforço negativo, enfim, se você toma essas alterações comportamentais aqui, você vai corrigir um problema do seu filho. Porque isso não é um problema em si, sabe? É uma dificuldade, um desafio de relação. Porque a gente não está conseguindo ajudar os nossos filhos a passar por aquela, enfim, dificuldade ou por algum desafio comportamental ou até de desenvolvimento emocional que os nossos filhos possam estar passando. Então, olha, para você ter uma ideia, a gente poder também ampliar um pouco essa discussão baseado no que as outras pessoas comentaram lá no meu post original no Instagram, eu vou ler um pouco desses comentários e o que a gente discutiu. A gente pode abrir também um pouco para debate aqui nos comentários desse vídeo, se você quiser. Mas assim, só para você saber o contexto, eu postei essa citação aí minha e botei assim, e perguntei na descrição da imagem como que essa informação, essa fala bate em você. E aí eu vou começar com uma primeira aqui, uma mãe que escreveu aqui assim: nossa, bate forte demais. E aí isso pode ser também o mesmo caso de você. Às vezes você lê um negócio desse e você fala, nossa, bateu aqui, não tô sabendo lidar. E talvez esteja me sentindo um pouco culpado, um pouco culpada. E tudo bem, a gente tem que trabalhar isso, não pode deixar esse sentimento de culpa paralisar a gente. Vamos entender por quê, de onde vem essa culpa. No caso, pra essa mãe, eu botei assim: bate mesmo, né? Mas por que deveria bater forte? Quais são as culpas que carregamos? Eu fico pensando nisso tudo. E fico de fato, porque, sabe, se bate forte é porque tem uma carga de cobrança, seja externa ou interna, muito forte na gente com relação a isso. E aí ela respondeu aqui: são tantas as dores, tantas coisas que enxergamos da nossa infância refletidas em nossas atitudes. Olha aí, tá vendo? São essas sombras, os espelhos que às vezes a gente acaba repetindo porque a gente não consegue trabalhar aquilo lá atrás e acaba trazendo de volta para os nossos filhos, mesmo não querendo, né? E aí cria toda aquela situação de ansiedade gigante porque a gente está fazendo algo que a gente sabe que a gente não quer fazer e que a gente simplesmente não consegue controlar, né? Ela continua aqui: como os nossos pais não trataram, a lembrança do sentimento naquele exato momento e, o pior, passar a vida acreditando que aquilo era o certo porque impunha respeito. Tá vendo? É profundo isso, cara. Eu vou dar um tempo para você pensar sobre isso. Porque é importante a gente entender isso, que isso é um ciclo. E se você não concorda muito ou gostaria de fazer diferente desse ciclo, você deveria sim
parar, pensar sobre isso, traçar estratégias ou pedir ajuda, seja do seu parceiro, da sua parceira, de algum profissional, de amigos, da sua rede de apoio, seu grupo do Zap de pais ou de mães. A gente precisa ter algum tipo de momento ali para poder quebrar esse ciclo. E aí aqui nessa mesma tripa de comentários veio uma outra mãe que botou assim: olha, o pior é conseguir ter autocontrole e fazer diferente. Às vezes fraquejamos. E quando isso acontece, dói na alma e fica para sempre. Pois é. É porque a gente já tem essa cobrança muito forte da gente, que a gente, na verdade, tem que dar conta de educar os nossos filhos, seguindo a última modinha, né? Que, assim, falar de disciplina positiva acaba sendo uma modinha também. Não, todo mundo tá fazendo, que isso é a melhor coisa que a gente pode fazer pros nossos filhos. Nossa, é a coisa da atualidade, pra gente criar filhos que sejam perfeitos emocionalmente. Nada disso, tá? Que fique claro que eu não concordo com esse tipo de posicionamento. Mas isso acaba também se tornando uma pressão sobre nós mesmos, que a gente deveria estar fazendo daquele jeito, que a gente deveria estar conseguindo conversar diante de todos os desafios que nossos filhos colocam pra gente, né, em relação ao comportamento. E, cara, simplesmente isso não vai acontecer. Mas às vezes isso é mais difícil ainda do que o normal, porque a gente tem alguma questão, de novo, que a gente precisa trabalhar. E aí essa primeira mãe falou: poxa, como dói, se sentir fracassado é terrível. E, de novo, aquele sentimento de que a gente não consegue dar conta é o que a gente precisa trabalhar, sabe? A gente precisa pegar isso e falar assim: não, peraí, eu não sou um fracassado. Eu preciso entender que eu tô dando o melhor pro meu filho, eu tô tentando fazer tudo que eu posso fazer para educar o meu filho de uma forma empática, mas que existem questões que ainda não estão sob meu controle aqui dentro. E eu preciso de ajuda para poder lidar com isso daqui. Não, sabe, ficar me cobrando cada vez mais, tipo, não, amanhã eu vou conseguir. Amanhã eu vou conseguir passar um dia sem gritar. Amanhã eu vou conseguir passar um dia sem, sei lá, fazer chantagem emocional com meu filho. Isso não vai funcionar, porque tem coisas aqui dentro que você precisa trabalhar primeiro. E isso aconteceu comigo há um tempo atrás, justamente com essa questão do grito, porque eu ficava, não, amanhã eu não vou gritar. Aí, tipo, chegava no final do dia e acabava dando um grito, sabe? E, não, amanhã eu vou. Não, e não conseguia. Até eu entender que o que causava esse grito não era exatamente o que os meus filhos faziam, e sim uma carga toda que eu tinha, de um trabalho muito pesado que eu tinha, e que eu tive que começar a trabalhar em forma de como melhorar isso e mudar isso para que eu chegasse em casa de uma forma mais leve e que eu pudesse ter, sabe, aquele reservatório de empatia um pouco mais, né, sem estar completamente esgotado, tá? Então, pense sobre isso. Tem um outro aqui que, cara, muito certeiro. Uma outra mãe falou assim: faz todo sentido. É como estar segurando um espelho virado pra gente a todo momento. E às vezes dá aquela vontade de largar o espelho na pia do banheiro. Mas seguimos firmes, um dia por vez. Olha a preciosidade desse comentário. Porque tudo que a gente faz, a gente se vê. A gente olha os nossos filhos, a gente olha nós, sabe? A gente olha a gente refletido ali, projetado os nossos filhos. Isso é super normal de acontecer. Se a gente faz alguma coisa com os nossos filhos, a gente se sente se machucando também. Isso é tudo muito entendível, e é por isso que a gente precisa realmente, sabe, aprender a lidar melhor com essas coisas. E não é a disciplina positiva que vai te ensinar isso, ela vai te dizer: olha, talvez você devesse, sabe, mas a solução para isso tá lá fora, que eu digo, né, com essas ajudas que a gente vai buscar para poder resolver nossas tretas internas. E aí teve aqui pra gente fechar, porque eu não vou ficar lendo todos os comentários, você, se quiser, vai lá nesse post para você ler todos os comentários, mas teve um aqui de um pai que foi muito legal, que ele botou assim: sou responsável pela educação do meu filho. Até certa idade seremos eu e a mãe, ou quem cuida, por ser o maior exemplo. E já que grande parte, para não dizer tudo, se constrói pelo exemplo, eu preciso construir maneiras de evoluir e, consequentemente, ser o exemplo para os meus. Tudo começa aqui dentro. Talvez se eu tivesse lido isso, né, no início do vídeo, não precisa ter um vídeo tão longo assim. Entendeu? Mas aí também ninguém ia parar o vídeo lá no início, né? Mas enfim, é uma coisa que eu sempre falo aqui, né, inclusive, que a gente educa os nossos filhos pelo exemplo. Então, é exemplo mesmo. E o exemplo passa por tudo. Inclusive no exemplo de como nós mesmos nos tratamos, sabe? De como que a gente olha pra dentro. A gente não fica toda hora pedindo pros nossos filhos: ó, vê aí, como é que você tá se sentindo? Bota a mão no peito, sente seu coração batendo mais forte. Não, filho, olha, você tá se sentindo muito agitado e tal, vamos tentar baixar essa bola. Então, se a gente cobra isso deles, ou pelo menos orienta eles a fazer dessa forma, a gente também deveria fazer o mesmo para poder, né, ensinar, por exemplo, os nossos filhos. Tá legal? Bom, e inclusive eu quero muito pedir para você deixar aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. O que é essa afirmação? Como que ela bate em você? Se ela ainda bate muito carregado de culpa, se ela bate como um lampejo de tipo, caramba, é isso? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, não esquece, ó, espalha para todo mundo, tá bom? Que eu vou ficar feliz. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.